Estou de máscara porque eu estou voltando para casa. Tá bom. E hoje eu estou aqui na secretaria também. Vou pegar a lista de presença aqui. Fábio, deu certo? Deu, deu certo. Tem comida amanhã lá então? O governo do Amazonas disse que... Gente, acho que quem sabe a gente já pode começar, né? A gente não está com um quórum completo, mas a gente já tem bastante conselheiros aqui, respeitando quem chegou no horário, né? A gente está com a ausência da nossa presidente, né? Que é a Ana Cláudia, mas a gente tem a Elô, que é a nossa vice-presidente, então que pode assumir a reunião. Eu queria dar boas-vindas a todos, assim, a gente tem alguns convidados, né, a Luciana, a artesã, professor Valmor, enfim, que não são conselheiros, né, o Guilherme, estagiário da FURB, mas a gente tem algumas coisas para conversar, eu acho que já dá para a gente começar, né, Elô? Sim, boa tarde, gente. Eu estou também aqui em trânsito. Agora parei o carro para a gente para fazer a reunião, para participar. Então, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos os convidados. E passo para ti, Fábio, para seguir com a Beleza, nossa pauta. beleza. Fazendo o levantamento do quórum, a gente tem 8 representações, né, agora. Com relação às justificativas de faltas, eu recebi uma justificativa da Jeane, né, pelo WhatsApp, que ela está com problema de saúde na família. O e-mail eu não vi recentemente, mas ainda pode ser que eu tenha recebido mais alguma coisa, eu coloco na próxima ata, mas por enquanto só a justificativa da Giane para o dia de hoje. Com relação à ata, eu queria pedir desculpa, não consegui mandar, não foi esse mês, não deu, mas na próxima reunião daí eu me comprometo a mandar as duas atas, né, a ata de agosto e daí essa ata de setembro. Então, eu vou deixar registrado que a gente não tem ata para aprovar hoje. Com relação aos retornos das correspondências, enfim, a gente tem a questão da alteração da lei do CEAS, né? Essa semana eu falei com o Natan, que é o consultor jurídico da SDE, que está responsável por isso, e é um incômodo muito grande, porque já está há muito tempo parado lá e a gente acabou aceitando, né, as condições deles de retirar, né, o artigo 7º, e então o processo está em condições de seguir, só que teve uma normativa no governo do estado agora em julho que está impactando no nosso encaminhamento relacionado com o núcleo de gestão dos órgãos jurídicos do Estado, e daí a gente não tem um procurador jurídico ainda, então tem algumas coisas que eles não conseguem encaminhar por conta disso. Foi o que o Natan me falou, mas eles estão se adequando. Então, o processo da alteração da lei está ali, está parado, por enquanto, mas está instruído com parecer, já tem aquela ficha de verificação, então ele está no jeito para sair, só precisa de ter alguém que possa assinar essa saída dali. Eu não sei se a gente tira algum encaminhamento sobre isso, se a gente faz um pedido, né, manda algum comunicado formal do conselho lá para a COJUR, para eles nos responderem, então, formalmente, né, porque essa demora toda, eu não sei o que vocês acham. É uma sugestão. Acho que podia solicitar, né, um retorno deles, da COJUR, né, Fábio?
Pelo menos para a gente ter o registro, né? Sim. Às vezes está lá parado e eles não estão nem, assim, vamos dizer, tendo consciência que está lá, assim, bem que passou. Aí é bom dar uma renovada, né, que é para eles agilizar melhor as coisas, mais rápido possível. Não, eu vou fazer isso sim. Às vezes a pessoa está lá parado e outras coisas vão vindo, e essas vão ficando para trás, e daí é bom a gente atualizar, né, para que possa acontecer. Então, a gente faz isso sim. Interessante. Se alguém quiser comentar mais sobre isso, senão a gente pode. Eu não sei se a gente. Só um pouquinho. Se vocês quiserem, a gente pode só pular a ordem ali do edital e do Festival de Dança para falar sobre as comissões do CADSOL e do acompanhamento do programa de fomento, para a gente aproveitar a participação do professor Valmor, que ele falou que teria outro compromisso, né, professor Valmor? Então, quem sabe a gente aproveita e pula essa e fala das comissões ali do CADSOL e do programa de fomento primeiro, então. Ok, Fabiana, eu estou monitorando aqui a reunião que eu tenho aqui na universidade. Eu posso entrar na reunião depois lá um pouco mais, né? Mas se tiver aqui meia hora agora, me ajuda bastante aqui, sim. Não, eu acho que a gente, porque na verdade ali ficou, né, para dar os encaminhamentos sobre as reuniões que a gente teve, né? Na reunião que a gente teve sobre a comissão, né, da reunião da comissão do CADSOL, eu e o Yuri, a gente ficou de fazer fazer um documento até para ser apresentado no conselho hoje, né, com os critérios que para os empreendimentos se inscrever para o CADSOL, assim, com uma lista de documentação. Só que o Yuri ficou de me mandar e a gente acabou que não finalizou essa atividade, que era a gente tinha esse compromisso. Mais uma. E daí ficou para a nossa próxima reunião, então eu vou cobrar o Yuri. Com relação a essa reunião, deixa eu ver o que mais que tem da reunião do CADSOL, da comissão do CADSOL, eu acho que ficou isso. A gente tem que agendar, a gente ficou de agendar uma reunião com o Badesc, só que eu falei com a gerente do Juro Zero da minha secretaria, né, que foi o encaminhamento dessa reunião. Ela precisa que, antes da gente conversar, porque a conversa com o Badesc seria num segundo momento, depois que a gente já tivesse alinhado na secretaria com um programa específico, né, de microcrédito, alguma coisa assim. A gente teve na reunião do fórum, porque o que é essa Aline? A Aline é a gerente do Juro Zero. O que ela falou? Ela falou que na lei do Juro Zero, para acessar o benefício precisa ter MEI, porque tem que ter. Só que na reunião do fórum, a gente teve uma professora que nos disse que tem um entendimento de que em algum momento o CADSOL possa ser equiparado ao MEI para acessar alguns benefícios. E talvez a gente consiga argumentar com ela isso. Mas eu não consegui ela para essa reunião, não. E daí o Badesc a gente faz a conversa no segundo momento. Fabiana, talvez aqui duas coisas sejam importantes aqui, certo? Uma, então, é que o decreto do CADSOL, ele inclui, né, o acesso ao programa Juro Zero, certo? E dentro do programa Juro Zero, sei que tem, mas na época que elaborei o decreto, tem, no programa Juro Zero, me parece que fala sobre empreendimentos cooperativos e associativos também, certo? Então, precisa identificar melhor, né, o programa Juro Zero dentro desse sentido. Eu também posso tentar aqui pesquisar de novo e contribuir com isso. Talvez o mais importante, Fabiana, qual é a expectativa que a gente tem em relação ao CADSOL, né? Porque
o sistema do CADSOL, ele foi desenvolvido pelo governo federal, né, pela União, estava no Ministério do Trabalho, deixou de operar depois de 2016, né, mas o sistema ainda existe, é possível acessar ele, né, e aí a grande dúvida que a gente tem este conselho solicitou e tem um documento de adesão ao CADSOL Nacional, então, né, de maneiras que, do ponto de vista formal, vamos dizer assim, poderíamos utilizar aquela base, aquele sistema como base também aqui para Santa Catarina. Mas, de fato, me parece que ainda não voltou a operar, né, o sistema. Então, sobre isso, professor, eu falei com a Aniette, eu e o Yuri e o gerente de TI da SDE fizemos reunião a semana passada com o pessoal do CIASC, e para ver como que a gente poderia começar umas conversas com ele para estar criando um sistema nosso, enfim, para estar fazendo um tipo de sistema que fizesse integração com o CADSOL Nacional. O que eles nos falaram? Vocês entrem em contato com o CADSOL Nacional e peçam o descritivo, peçam um documento lá. Aí foi isso que eu fiz com a Aniette. Uhum. A Aniette falou que eles não têm isso ainda, porque eles não completou a migração, e diz que tem uma ideia de que eles até criam outro sistema. Então, tipo assim, que eles não usem esse e criem outro. Então, daí, assim, eu não sei o que eu faço, porque foi o que o pessoal do CIASC nos falou. Olha, então vocês peguem esse descritivo lá do CADSOL Nacional e nos mandem, né, que a gente vê se consegue fazer e responde para vocês formalmente. Só que agora, sem esse descritivo que a Aniette não consegue mandar, eu não sei como que a gente encaminha. Eu vou tentar localizar o descritivo do desenvolvimento do sistema, então. Ok, beleza. Vou tentar localizar, porque tem um descritivo do sistema, não é? Um manual de desenvolvimento do sistema, com todas as funcionalidades e assim por diante. Esse documento existe, sim, e vou tentar, então, localizar esse documento. Tá bom, Fabiana? Obrigada, professor. Isso vai ser bem, bem bom mesmo, que é o que travou agora nesse negócio do sistema. Assim, eu entendo as expectativas com a criação do CADSOL, mas eu entendo que vai ser uma luta para a gente conseguir inserir eles, e talvez a gente, o que a gente faça daqui para frente é construir novos programas em que o CADSOL seja condição de acesso, né? E que sejam parecidos com o juro zero, porque até a gerente me perguntou, mas vocês têm recurso? Porque, assim, o recurso, eu não sei se era 11 milhões que ela me falou que a SDE teria que ter de recurso por ano para subsidiar todo esse juro, vamos dizer, né, que é o empréstimo do Badesc. Mas para o nosso montante de empreendimentos, é um valor muito menor, entende? Então, assim, um valor infinitamente menor do que esse já criaria um programa juro zero para nós, entende? E daí acho que é isso, assim, que a gente pode encaminhar com relação a isso. Deixa eu ver se mais alguma coisa da reunião do CADSOL. Só um esclarecimento. E quem seria contemplado com esse... Ô, Luiz, os empreendimentos econômicos solidários, né, eles se inscreveriam, né, nesse cadastro do CADSOL, e daí, a partir desse cadastro, daí poderia acessar o microcrédito, poderia acessar outros benefícios. Ainda não está em vigor essa possibilidade. A gente tem hoje o juro zero, que precisa ter MEI, né? Precisa ser microempreendedor individual para acessar, que é a condição principal lá deles, né? Mas a gente Mas isso via Badesc daí? Sim, mas na verdade, quem opera esse empréstimo, vamos dizer, são as OCIPs, que eles falam, que são
tem umas cooperativas de crédito, assim, não é terceirizado, são organizações que daí o MEI vai até ela, daí ela faz essa ligação. Eu até tenho o contato desse pessoal, eu posso compartilhar com vocês depois, né? Se alguém tiver interesse, porque porventura algum artesão possa ser MEI e possa querer acessar, enfim, o Juro Zero, não tem problema nenhum. Fabiano, eu acho que isso é importante, ou seja, hoje o Juro Zero, eu estou abrindo a lei aqui, na lei ele, né, é destinado aos microempreendedores individuais, embora ele fale em empreendimentos populares e assim por diante, lá na lei, certo? E aí tem duas coisas. Então, uma é que o Badesc opera via a rede de bancos de instituições de crédito, né? Cooperativas de crédito e os chamados bancos do povo, as instituições de microcrédito que existem aqui no estado. Aqui em Blumenau, por exemplo, existe, né, a instituição, a BlueSol, né? Agora ela mudou de nome. E por meio dessa rede. E como é um juro subsidiado, quem paga o subsídio é o orçamento do Estado. Então, por isso, Fabiana, que precisa ter recurso no orçamento da secretaria, porque é com o orçamento da secretaria que se paga o subsídio para o banco, né? Então, crédito subsidiado nesse sentido, né? Mas eu acho que vale a pena a gente, sim, estudar um pouco mais e ver, porque qualquer coisa a gente tem de propor uma mudança na lei, né? Ou seja, uma alteração da lei para incluir os empreendimentos da economia solidária na lei do Juro Zero, né? Mas eu acho que vale a pena essa conversa, para inclusive ver se o decreto é suficiente ou se é necessária uma mudança na lei que instituiu o Juro Zero. Agora, para artesãos, né, cadastrados no MEI, é um programa, né? Talvez aqui, Fabiana, um encaminhamento seria o conselho convidar a Aline, certo? Para expor aqui para o conselho o funcionamento do programa, as condições e assim por diante e tal, como acessa, né? Porque aí eu acho que muitos empreendimentos aqui, né, principalmente do artesanato, mesmo da economia solidária, né, porque nós temos muitos empreendimentos da economia solidária que, na ausência, né, de possibilidades de formar uma cooperativa, operam como, né, um conjunto de MEIs, né? Então, acho que vale a pena também dar uma conversada sobre isso. Eu vou pedir para ela participar da nossa próxima reunião e daí a gente pode discutir a questão, né, das inclusões, da alteração da lei e também ela pode divulgar como... Boa ideia. E eu acho que com relação a essa questão da comissão do CADSOL, eu não sei se a gente define com que frequência a gente vai se encontrar, porque quem sabe a gente pode se encontrar uma vez no mês também para estar acompanhando, inclusive agora a gente pode combinar um encontro para estar definindo, estar preparando aquele documento para a próxima reunião do conselho que a gente não conseguiu trazer hoje, né? Não sei, a Elô está participando, né? Não sei se a gente, com que frequência a gente define essas reuniões. Oi. Eu acho que poderia ser pelo menos uma antes da nossa reunião do conselho, né? Já para trazer as devolutivas, sim, né, Fábio? Vou marcar uma semana antes, talvez. Essas informações até fica muito importante até para os coordenadores das feiras poderem passar para os seus feirantes, né? Porque muitos não têm acesso a essas informações. Aí, se os representantes estiverem mais inteirados de tudo como que é certinho, fica fácil dele passar para o grupo deles, né? Seria até interessante convidar os representantes das feiras para essa reunião
é para eles ficarem bem informados, tudo, tirar dúvidas, para poder passar para o grupo deles, né? Para aqueles que tiverem interesse, né? E é meio interessante isso aí. Vamos fazer isso. Agora, eu acho que a gente podia falar sobre a reunião do grupo de acompanhamento do programa de fomento, que entre a reunião do mês passado e essa, a gente teve essa reunião e também a gente teve participação na reunião do Fórum Catarinense, que ocorreu na sexta-feira passada ou retrasada. E a gente também conversou sobre a questão do programa de fomento. Eu tenho uma notícia sobre o andamento da ação, que nós temos três subações, né, que estão em planejamento e execução, né, do programa. Então, a primeira é sobre o mapeamento e o cadastramento dos empreendimentos. Eles estão em processo de abrir o programa Transferência, né, no CIGEF. Então, assim, eles estão fazendo, já foi encaminhado o edital, a minuta do edital, porque a gente precisa montar uma comissão avaliadora na SDE, né, que vai avaliar as propostas que vão ser encaminhadas. Daí para o edital, mas para abrir o programa de fomento pode ser só a minuta do edital, mas para lançar o edital a gente precisa ter esse grupo. Mas como agora o edital vai para aprovação da Casa Civil e o termo de referência, eu acho que não precisa, eles falaram que não, mas tudo está sendo muito novo, só que assim, está andando, né? Eu e o Diego falamos essa semana também com o secretário, né? E ele falou que, né, que ele está sendo cobrado também por isso, que ele quer que a gente dê andamento, enfim. E daí está em andamento. E a ação de educação também tá bem adiantado. Aí a gente só está esperando para ver como que vai ser encaminhado essa, para ver como que vai ser encaminhado outra, porque não adianta abrir o processo e mandar. A gente quer ver essa para ver onde é que vai, como é que vai ser a aprovação, enfim. E o professor Valmor veio, inclusive, nessa reunião para a gente falar sobre a ação de fomento, né? A gente já tem tentado decidir, eu acho que na reunião do Fórum Catarinense a gente pensou na questão de estar pensando num termo de fomento, né, junto com uma organização da sociedade civil, e a gente pensou em propor, né, que as organizações da sociedade civil apresentem soluções, entre aspas, né, e planos de trabalho para questões referentes à comercialização, né, para os empreendimentos econômicos solidários, assim, ações como feiras, enfim, e daí a gente pensou em fazer isso, e eu acho que é o mais acertado, né, a gente abrir porque o que veio de encaminhamento do Fórum Catarinense era isso, né, que é um dos gargalos também para os empreendimentos agora atualmente, essa questão para como comercializar, né, as dificuldades, né, que se evidenciaram, né, por causa da pandemia. Fabiana, então, sobre esse ponto, eu acho que qual é a preocupação assim que o Conselho precisa manifestar junto à Secretaria, ao Poder Executivo? Então, nós temos um programa no PPA, nós temos um recurso na lei orçamentária para este programa. Nele temos 3 ações, temos recursos orçamentários para as 3 ações. Então, manda áudio aí para a Lise e para a Ana e o Flávio, você vê o que ele quer. Que horas inicia amanhã mesmo? Fabiana, desculpa. Teu microfone estava ligado. Daí... Desculpa. Então, qual é a preocupação, Fabiana? Eu acho que o Conselho, assim, enquanto Conselho, né? A gente reconhece todo o teu esforço, o secretário, então, já se manifestou e tal. A preocupação que a gente tem para garantir o recurso orçamentário, né, é de que ele possa ser empenhado, né? Então, não estamos nem pensando em execução, mas pelo menos garantia dele. Então,
criar as condições para que se crie as condições para que o recurso orçamentário da lei, né, orçamentária de 2021 possa ser empenhado, né? E, pelo que eu sei, para realizar o empenho, é necessário que os convênios sejam celebrados, os termos de parceria sejam celebrados. Então, ali reside uma preocupação. Nós estamos entrando hoje em setembro, tem um processo ainda de formalização do programa no CIGEF, decisões da Casa Civil, tem prazos, né, de um edital de chamamento e assim por diante. E aí, de fato, a gente pode ficar bem apertado aí no final do ano em relação em relação ao empenho dos recursos, né, do orçamento desse ano. Porque se não empenharmos os recursos, né, a gente perde o recurso orçamentário desse ano e, embora, né, no orçamento do próximo ano a gente possa recuperar recursos, mas sempre perder recursos orçamentários é uma dificuldade, né, porque depois os órgãos de controle passam a cobrar, né, a disponibilidade do orçamento e assim por diante, porque não é executado e assim por diante e tal. Então, acho que essa é uma preocupação fundamental do nosso grupo, né, de trabalho, ou seja, como criar as condições, pelo menos as duas ações que estão pactuadas, né, já estão encaminhadas, que é a ação de mapeamento, que ela é muito importante porque ela vai favorecer a própria questão do CADSOL, né, depois, né, e a questão do Centro, né, Estadual de Formação em Economia Solidária, eu acho que são duas ações que estão encaminhadas. E eu acho que sim, Fabiano, ou seja, do ponto de vista nosso, né, do GT e do Fórum Catarinense, a proposta que você apresentou, no caso do fomento, ao invés de abrir um edital, né, no sentido de selecionar propostas, de utilizar o recurso, né, para celebrar termos de fomento, eu acho que é uma boa proposta e facilitaria, a princípio, né, esse processo, né? Embora que eu também, me parece que a lei lá vai prever que o governo do estado tome alguma iniciativa dizendo que está aberto, né, a receber propostas para termos de fomento nessa área. Assim Não, por diante. também abre edital, também é igual, só que Exato. dá uma liberdade maior, vamos dizer assim, para as organizações nas regiões atender às especificidades, coisa que talvez a gente, na correria, vamos dizer, não consigamos alcançar, né? Uhum. Então, eu acho que sim, podemos iniciar, pelo menos, né? Já tem clareza, né, dos objetivos, assim, básicos, né, das ações. São ações na área de comercialização, então, né, o Luiz já tinha comentado antes, né, a questão das feiras, a experiência de feiras em Santa Catarina. As feiras já são espaços, né, e já temos experiência em torno das feiras, nós já temos espaços fixos, né, de comercialização, pontos de comercialização, já temos experiência de comercialização eletrônica, né? Então, são experiências que podem ser, sim, fomentadas, né, à luz do que nós já temos, né? E o fórum, né, só solicita que seja agregado, né, a ação de comercialização, a ação de assessoramento técnico, né, aos empreendimentos, inclusive para acompanhá-los no processo da própria formalização e outros aspectos, né? E aí também nós já temos experiências, né, aqui em Santa Catarina, em torno de metodologias de assessoramento técnico e assim por diante, né? Então, acho que é uma boa encaminhar nesse sentido, né? O que eu acho que o Conselho poderia aqui, né, duas coisas, né? Manifestar preocupação em relação à ação, né, as duas ações já definidas em função dos prazos, ou seja, o Conselho aqui manifestar ao Poder Executivo uma preocupação em relação aos prazos para não perder os recursos, e eu acho que o Conselho aqui sim, né, em nome aqui do GT, do Grupo de Trabalho, poderia encaminhar no sentido de que, para a ação de fomento,
né, o Conselho aprovaria como indicativo, né, ao Poder Executivo formatar uma ação né, na direção, né, do apoio à comercialização e assessoramento técnico por meio de uma estratégia de selecionar projetos a serem apoiados por meio de termos de fomento, né? Eu acho que seria um indicativo aqui que o Conselho poderia aprovar, né? Eu não sei aqui quais são os instrumentos de aprovação do Conselho, Fabiana, né? Se são recomendações, se são indicativos, né? Uma indicação, né? Eu acho que caminharei um pouco nesse sentido. Obrigada, professor. Eu acho que a gente pode fazer esse documento, até fazendo, né, esse penúltimo documento aí, comentasse fazendo uma cobrança até, né, para o secretário, para que a gente tá ligado, né, tá sabendo que o final do ano está chegando e querendo ou não, a gente já está elaborando isso, né, o primeiro termo de referência está pronto desde começo de junho, né, que foi quando abriu o processo, então é muito tempo, né, e a gente quer, né, conseguir executar essa política. E eu acho que dá para a gente fazer isso sim. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa sobre isso. Então, quem sabe, eu acho que, prof, eu acho que dá para a gente passar para os outros assuntos aqui da pauta, né, com relação ao edital de eleição dos CEAs, né, eu acho que a gente precisa de uma mobilização grande, a gente precisa de ajuda dos conselheiros, né, pessoal, porque eu não tenho nenhuma inscrição ainda, né, nem do artesanato, nem da economia solidária, começando a ficar apavorada. Fabiana, só para uma questão, os pontos de pauta do meu GT estão ok, né? Então, estou dispensado ou tem mais alguma questão que você gostaria da minha participação? Eu não sei, prof, eu acho que o que a gente tinha pedido para conversar era isso. Eu não sei, a Lúcia colocou ali um ponto de pauta sobre a questão da articulação dos fóruns municipais de economia solidária. Eu não sei se poderia participar sobre isso. Lúcia, queres falar alguma coisa? Nesse caso, a Geise aqui, ela está acompanhando esse debate, ela pode dar informações, né? Sim, era mais porque nós tivemos na discussão do seminário, nós falamos sobre isso e ficou algumas ações, é mais para envolver as pessoas que estão. Beleza. Então tá, prof, pode seguir com a sua agenda e a gente segue com a nossa pauta, então. Tá bem. Obrigado, Fabiana. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Obrigada também. Boa tarde para os conselheiros e conselheiras também. Agradeço aí o convite para participar. Obrigada. Obrigado, professor. Então, Lúcia, depois você coloca, vamos continuar ali sobre o edital, né, dos CEAs. Queria pedir, assim, uma mobilização grande, agora falta, né, 13 até o dia 13, as inscrições, então eu fico imaginando que o pessoal deixa para a última hora, mas é agoniante, não tem ninguém inscrito. Então, ao menos a associação de vocês que participam, né, poderiam se inscrever, enfim, pessoal da FAPASC, né, eu já puxei a orelha do seu Paulo, eu falei, seu Paulo, cadê a inscrição de vocês? Nós vamos chamar uma reunião da FAPASC, Fabiana, exatamente para a gente estar discutindo essa questão da representação da FAPASC no Conselho. E aí, uma outra coisa que eu falei com o Paulo, que ele falou para mim, que ele estava achando assim que a FAPASC poderia fazer uma indicação geral dos artesãos, né? E eu falei para ele que, no meu entendimento, não, que eu acho que a associação que quiser indicar, ela tem que indicar, né?
O outro grupo que quiser, a gente pode até ajudar, articular, enfim, mas eu acho assim, até para o compromisso do grupo que assumir, cada um deve estar indicando o seu representante. O que a gente comentou naquela reunião, quando ficou decidido que a gente selecionaria também, né, organizações, entidades do artesanato junto com o pessoal da economia solidária, que não era uma obrigatoriedade, porque a gente sabe que o pessoal do artesanato está publicado, está formalizado, enfim. É porque para dar mais transparência, assim, para dar um alcance maior, enfim, a gente vai ter o seminário amanhã, eu vou falar sobre esse edital, né? Eu quero ver se chega longe, né? Quero receber bastante ligação de artesão, de associação, querendo saber, porque é importante, a gente enriquece o espaço, né? E a FAPASC se inscrevendo também pode participar daí, né? Indicando os seus representantes. O seu Paulo me colocou uma dúvida que eu não sei responder, até eu vou perguntar se alguém sabe. Eu vou procurar com a Adriana Gava, eles, o pessoal da série sempre nos ajudam. Por exemplo, como tinha vencido o mandato de algumas pessoas da FAPASC, que a gente teve que trocar, não pôde indicar na época o Ronaldo, não pôde indicar o Christian, não pôde indicar o próprio seu Paulo, se agora, nessa troca, a gente, por exemplo, se a FAPASC se inscrevesse e indicasse o seu Paulo para ser o representante, se poderia, né, sendo uma nova gestão, né? Então, daí eu tenho que perguntar certinho para a Adriana Gava se ela ia deixar publicar uma nesse caso. Porque assim, nessa nova gestão agora, todos os conselheiros vão ser eleitos, são novos, né? Por exemplo, eu sou representante da FAPASC, estou no primeiro mandato, né? Porque mas agora que vai ter uma nova eleição, eu posso continuar, tá? No segundo mandato. Então, assim, eu acho que essa dúvida do Paulo, ele até conversou comigo, nós conversamos sobre isso, e eu falei para ele que, no meu entendimento do edital e também de como funciona as eleições de conselho, agora é um novo mandato, agora é uma nova eleição. Então, a FAPASC vai poder indicar, desde que, por exemplo, se eu tivesse já há 2 mandatos, aí eu não poderia ser reconduzida, entendeu? Entendi. Quem já está há 2 mandatos não pode ser reconduzido. Agora, quem está só em um mandato, ou quem não esteve em nenhum, aí pode ser indicado. Alguém aqui que está aqui presente, que participa do conselho diferente, ou é isso mesmo? Não entendi, Lúcia, cortou. Pode repetir? Assim, alguém que está aqui presente no grupo, que participa de conselho, tem esse entendimento ou é diferente? Porque, no meu entendimento, em todos os conselhos, funciona dessa forma. Eu entendi. Pelo que eu li do nosso edital também. É que, por exemplo, a gente chegou a pensar que teria que passar, por exemplo, 4 anos para poder ele entrar de novo, um mandato inteiro, por exemplo. Tá, porque mas ele teve 2 mandatos? Teve. Foi por isso que eles não puderam entrar agora. Tá. Se teve 2 mandatos no conselho, aí agora, nesse mandato agora, ele não pode, ele terminou o mandato dele agora, é isso? Terminou antes de entrar vocês. Tá. Isso talvez seja dúvida também de outros conselheiros, que também faziam parte anteriormente e agora podem... A dúvida aí, então, é quanto tempo depois pode ser reconduzido, Sim, né? isso mesmo. Sim. Justamente. Isso aí agora eu não sei te responder também. Eu vou me informar, porque isso é importante também para o pessoal, para as próximas indicações, né? Sim. Mas, Fábio, isso não consta na lei do SEAS ou no regimento interno do Conselho? Não consta isso. Isso é uma normativa, acho que... Não, só consta que não pode ficar mais do que os 2 anos com recondução por 2, mas não diz quando que pode voltar, entende? Eu tenho a impressão, assim, no nosso conselho aqui municipal, nos nossos conselhos municipais, geralmente a gente fica o mesmo, se eu tenho 2 anos de mandato, eu fico 2 anos fora. Entendeu? Então essa é a minha dúvida, porque se for isso, daí eles não podem retornar tão já, né? Então, nessa indicação, eles teriam que colocar outras pessoas.
Gente, vocês viram ali que a nossa chamada vai acabar em breve. Vamos entrar no outro link. Todo mundo tem o segundo link ali que foi encaminhado. Eu vou colocar aqui só um pouquinho. Eu vou colocar ele ali no bate-papo antes que caia a chamada. Ok. Oi. Ó, vamos todo mundo entrar naquele link ali. Eu já vou entrando lá então para abrir, porque senão vai cair a ligação, tá? Isso.